Quando você entra sozinha. Depois que as pessoas vão entrando. Deixa eu entrar. Isso aqui. Você iniciou um vídeo ao vivo. Ó, tá aparecendo que tá ao vivo. Vou entrar pra dizer como é que aparece. Depois que as pessoas vão entrando. Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo, aguardando as pessoas entrarem no Instagram. Tudo bem com vocês? Boa noite, Sueli. Tudo bom? Vamos agradecer a presença de todos que querem descobrir a iridologia nessa noite. Preparar a garganta aqui, tomar um pouquinho d'água. Oi, amigos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre esse assunto tão rico que é a iridologia. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite. Obrigada pela presença. Vamos começar em breve falando sobre iridologia. Quem aqui já conhece iridologia? Tem alguém que já fez um exame iridológico? Escreve aí para mim. Boa noite, Laís. Tudo bem? Alguém já teve a oportunidade de conhecer a iridologia? É um estudo muito completo a iridologia, vocês vão gostar muito. É bem interessante. Pelo jeito ninguém conhece ainda, né? Ninguém se manifestou. Boa noite, tudo bom? Vamos começar em breve falando sobre iridologia. Laís conhece muito pouco, né? Hoje vai conhecer mais. Vamos mandando aviãozinho aí, convidando as pessoas para vir conhecer. É um assunto bem interessante, né? Diz respeito à nossa saúde, à nossa vida. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento que ajuda bastante a gente conseguir melhorar a nossa qualidade de vida. Vamos ver o horário aqui, eu não vou me demorar, não vou ficar esperando muito tempo, porque a gente tem bastante assunto para falar. Então é bom a gente ir começando, né, para poder dar tempo da gente abordar todos os assuntos. De qualquer forma, vai ficar gravado, quem não tiver chance de ver agora pode assistir depois. Então vou começar me apresentando para vocês. Eu sou Vânia Petrolongo. Sou nutricionista, ortomolecular, eu também sou homeopata, faço iridologia há muitos anos, análise do sangue vivo,
Eu trabalho de uma maneira geral com medicina natural. Tenho várias pós-graduações e durante essas lives a gente vai ter a oportunidade de se conhecer melhor. Quero dar boas-vindas a vocês que estão interessados em melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. E a iridologia é uma ferramenta espetacular, onde a gente pode se antecipar, né, aos problemas e já trabalhar em cima deles. Então eu vou contar para vocês rapidamente a minha história. Tem mais ou menos uns 10 anos que eu estou trabalhando com medicina natural. Eu antes trabalhava na área de moda, mas já gostava muito de saúde, de suplementar, dessa vida mais natural, né, de cuidar da minha saúde, porque a área de moda era uma área muito estressante, então eu sentia a necessidade de estar cuidando da minha saúde. E aí eu fiz um curso de medicina ortomolecular, fiquei fascinada pela medicina ortomolecular, pelas possibilidades de tratamento, na época estava chegando no Brasil. Só que eu tinha dificuldade de aplicar a medicina ortomolecular, porque a gente tinha muitos protocolos, muitas formas de tratamento, mas o difícil era fazer o diagnóstico. O diagnóstico é um grande problema. E eu conversava com os médicos e eles falavam que realmente o mais difícil é você saber o diagnóstico, o que você precisa fazer. E uma vez eu estava nos Estados Unidos e tive a oportunidade, fui convidada para fazer um curso de iridologia. E quando me disseram que era um método de diagnóstico, eu falei, ótimo, é tudo que eu estou precisando. E aí eu fiz esse curso nos Estados Unidos, no Centro Internacional de Terapias Alternativas, em Boca Raton. Mas foi assim um curso muito rápido, né, muito corrido, então eu tive que me aprofundar, tive que ser autodidata e estudar por conta própria, porque a iridologia é um campo, é um mundo, né? A gente aprende, você verifica tudo que está acontecendo no seu corpo, do cérebro até o dedão do pé. Então não dava tempo de, num curso, a gente aprender tudo. Então eu tive que ser muito autodidata e procurar literatura e começar a estudar. E eu estudei tanto que eu acabei me tornando professora de iridologia. Hoje eu dou aula de iridologia e agora, nesse momento de pandemia, né, eu estou começando a abrir a iridologia online, porque eu sempre achei que iridologia a gente precisava do presencial para poder fazer a análise da íris, aquela experiência de você observar a íris dos alunos, fazer com eles. Então a gente está buscando novas formas de praticar iridologia online. Depois eu vou ter oportunidade de falar mais detalhadamente sobre isso com vocês, como que a gente pode fazer à distância. Então, enfim, eu fiz o curso de iridologia, comecei a trabalhar com o diagnóstico, comecei a receber pacientes de outros lugares, de outros médicos querendo o diagnóstico iridológico, e aí comecei a entrar nessa área de diagnóstico. Fiz também o curso de análise do sangue vivo no American Blood Analysis Corporation, e aí eu senti muita necessidade de mexer na dieta do paciente, porque a iridologia ela está muito centrada na área gastrointestinal, que é uma das áreas mais importantes da gente verificar na íris. E aí então eu resolvi entrar para nutrição, e foi aí que eu me formei em nutrição, e só cada vez mais estou agregando outros cursos. Fiz muitos cursos na área, já fiz pós-graduação em doenças crônicas não transmissíveis, em envelhecimento saudável, e por aí adiante, né, a gente vai, desde que a gente entra na área de saúde, a gente não para mais de estudar. Eu tenho que estar sempre buscando especializações, tenho que estar sempre atenta às novas descobertas, né, aos artigos científicos, então é um estudo constante. Então, assim, em poucas palavras, essa é mais ou menos a minha história. Hoje eu atuo não só na clínica, mas também como professora, também faço palestras, dou aula, tudo isso.
Enfim, a iridologia é parte da medicina natural, né? Que hoje a minha grande paixão é a medicina natural. E eu agrego vários exames quando a gente faz a consulta, faço a ressonância magnética também, que é uma leitura de todas as células do corpo. Então, assim, a gente tem um diagnóstico completo para poder tratar pela medicina natural. Não sei se vocês conhecem a medicina natural, ela é um sistema de tratamento que estimula a capacidade de autocura do corpo. Nosso corpo tem essa capacidade, só que ele precisa estar equilibrado, né? E a gente desequilibra muito o corpo, né? Através de alimentação incorreta, de estresse, de várias situações, toxinas no corpo. Então, através de práticas como desintoxicação, alcalinização, nutrição, a gente vai equilibrando o corpo de novo e o corpo começa a desencadear a autocura. Então, o nosso foco na medicina natural é a saúde e não a doença. Mas a iridologia, voltando à iridologia, a iridologia já foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 6 de outubro de 1998 como um método diagnóstico. Então, ela é praticada em vários lugares do mundo e aqui no Brasil ela tem mais aplicação no sul. No sul as pessoas utilizam muito a iridologia, tem várias escolas de iridologia, mas aos poucos a gente está divulgando essa prática e esse é o objetivo dessa live. Fazer com que as pessoas conheçam, né, esse método que é tão fantástico assim para a gente conhecer como é que está acontecendo no nosso corpo antes da gente estar sentindo os sintomas. Então ele auxilia muito na prevenção das doenças. Esse método diagnóstico ele é praticado por alguns médicos, nem todos conhecem, mas existe no Brasil uma Associação Médica Brasileira de Iridologia, cujo presidente é o Dr. Celso Batello. Ele costuma fazer congressos e cursos voltados só para médicos, a partir da iridologia. Eu já tive a oportunidade de ter alunos médicos também nas minhas aulas, e é muito interessante essa união da medicina tradicional com a medicina natural, porque os médicos também, vários deles, estão buscando essa forma mais natural de tratar, porque isso é uma tendência que lá fora é muito forte. As pessoas buscam muito métodos naturais de tratamento. E aos poucos isso está chegando aqui no nosso país. Então a íris, ela é uma extensão do nosso cérebro, né? Ela surge do diencéfalo, da goteira neural. O tecido da íris, que é essa parte colorida dos olhos, é o mesmo tecido do cérebro exposto ao mundo. E ela carrega, por causa dessa similaridade com o cérebro, muitos terminais nervosos. Ela é fartamente dotada de terminais nervosos. Ela é conectada a todos os órgãos e tecidos do corpo. Então ela consegue ter uma ligação com tudo que está acontecendo no nosso corpo. E aí o nervo óptico imprime na íris um sinal de acordo com aquilo que está acontecendo numa certa localização que corresponde a determinado órgão, aparece um sinal na íris. E através do estudo desses microsinais que aparecem na íris, é que a gente pode detectar alguma disfunção, algum problema de saúde que esteja acontecendo na pessoa. Então, com isso, a iridologia se torna um método diagnóstico, tanto profilático, né, ele pode ser resolvido aquele problema antes de se manifestar, como terapêutico. Também depois de que está manifestado, a gente consegue detectar na íris, porque a gente sabe que existem muitos problemas no corpo que o diagnóstico é muito difícil. Eu canso de receber pacientes que falam, olha, eu já fui a não sei quantos médicos e ninguém descobre o que eu tenho, né? A gente vê
que hoje em dia a medicina está muito setorizada, cada médico olha um pedacinho do corpo. Então você vai no cardiologista, depois você vai no gastro, depois você vai no neurologista, depois você vai no nefrologista, e cada um cuida, e a pessoa fica com aquela polifarmácia carregando aquele monte de remédio. Então na iridologia a gente tem a oportunidade de ver a pessoa como um todo. A gente fala que a gente tem uma visão holística do paciente, e a gente costuma observar através da íris qual é a causa principal do problema que está ocorrendo. Ela não tem nada a ver com adivinhação, né? Eu falo para os meus pacientes, quando eles vêm se consultar, que eu estou ali para ajudar eles. Então, quanto mais eles me ajudarem, quanto mais informação eu tiver, mais a gente vai conseguir ser assertivo no diagnóstico, né? A gente está ali para se unir. Por isso que essa parceria é muito importante entre o paciente e o terapeuta. A iridologia, ela é uma ciência, né, que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, e é uma ciência muito antiga. Foi encontrado placas de sinais iridológicos na tumba de Tutancâmon, que era um faraó do Egito, já marcando na íris os sinais iridológicos. Só que naquela época não havia muito recurso óptico para a gente poder fazer uma análise bem feita da íris. Então a iridologia começou a se desenvolver mais depois da descoberta do microscópio, né? Quando a óptica começou a ser mais desenvolvida. E a história da iridologia consta que um menino de 10 anos de idade, quando estava brincando com uma coruja que tem os olhos bem grandes, acidentalmente ele quebrou a pata dessa coruja. E aí ele viu surgir um sinal na íris correspondente às 6 horas do relógio. E aí ele tratou a coruja, enfaixou a pata, né, foi tratando, e o sinal foi desaparecendo. Ele ficou intrigado com aquela situação, e mais tarde, quando ele era jovem, ele se envolveu em atividades revolucionárias na época da juventude e acabou sendo preso. Quando ele foi preso, ele passou muitos anos, então, aproveitando esse tempo para estudar mais a respeito desses sinais que aparecem na íris, a desenvolver, né, essa teoria. E aí ele foi trabalhar num ambulatório, e ele começou a pegar os pacientes do ambulatório, ver qual o problema que eles tinham e estudar na íris onde estava aquele sinal, e começou a montar um mapa iridológico. Então foi o primeiro mapa que surgiu. Mas a iridologia foi se desenvolvendo, porque foram muitos médicos, terapeutas, cientistas que se dedicaram ao estudo da iridologia, né? Então, mais recentemente, em 1950, Bernard Jensen, que era um quiroprata americano, foi quem conseguiu sistematizar mais facilmente o estudo da iridologia. E ele conseguiu fazer o mapa iridológico que é mais usado hoje em dia, né? Que é esse mapa da íris, né? Que a gente tem a íris direita e a íris esquerda. Na íris direita, os órgãos que ficam do lado direito. Na íris esquerda, os órgãos que ficam do lado esquerdo do corpo. E aqui nas duas, na parte central, os órgãos que ficam no meio do corpo. Então esse mapa, ele já está 85% dele já confirmado cientificamente. Só tem 15% da área do cérebro que ainda está se estudando exatamente qual a região de cada parte que aparece ali, mas ele já está bem explorado e bem usado, o mapa de Bernard Jensen, que foi quem desenvolveu a escola da iridologia orgânica, porque existem também várias escolas de iridologia, né? Então Bernard Jensen ficou responsável por essa parte da iridologia orgânica. Aí a gente teve uma outra pessoa, que foi o Danny Johnson, que desenvolveu a parte da iridologia comportamental, que hoje ela também é praticada muito por psicólogos. Ela pode ser utilizada também como forma de aptidão de trabalho profissional.
E tem também o Joseph Deck, que é responsável pela iridologia alemã, que trabalha na parte cromática da íris, na parte colorida, né? Ele estudou de acordo com as cores, porque os nossos olhos, eles, essa parte colorida, ela muda, né? Aliás, só existem 3 cores de íris, né? A íris azul, a íris marrom e a íris mista, que é a mistura dessas duas, da azul e da marrom. Então ele estudou toda essa parte cromática, o Joseph Deck, e faz parte da iridologia alemã, e hoje ela é muito forte na Alemanha. Na Europa tem muitos países que praticam iridologia, a França, Portugal, Itália, a Austrália também pratica muito iridologia. Eu tenho um sistema de análise da íris que eu trouxe, que a origem é australiana, eu trouxe dos Estados Unidos, mas é da Austrália que foi desenvolvido. Então, assim, é bastante interessante esse estudo, né? E a gente tem hoje uma quantidade enorme de equipamentos que a gente pode usar para fazer a análise da íris, né? Antigamente a gente usava uma lupa, que é uma lentezinha com a lanterna, então o iridólogo acendia a lanterna e vinha com a lupa e ficava olhando nos nossos olhos o que ele ia vendo, ele ia marcando num mapa ali para depois fazer análise. Mas hoje em dia a gente já tem métodos mais modernos, computadorizados. Eu, por exemplo, pratico a iridologia digital. A gente fotografa a íris com o aparelho conectado ao computador e a gente vê no computador já ampliado 30 vezes a íris, e a gente consegue ter uma maior riqueza de detalhes, consegue ver mais detalhadamente o que está acontecendo no organismo daquela pessoa. Então esses equipamentos hoje em dia facilitam muito. Agora, com o advento do celular, né, ficou até tranquilo, a gente está podendo agora fazer iridologia à distância, receber a íris da pessoa, né, por WhatsApp, a pessoa consegue fotografar pelo celular, porque ele também amplia, e a gente pode fazer a análise à distância. Então isso ajudou bastante a gente a poder divulgar mais ainda essa prática tão espetacular que é a iridologia. Mas a gente estava falando da íris, né, como eu falei, a íris direita, ela sinaliza os órgãos do lado direito do corpo, e a esquerda do lado esquerdo. A íris direita representa a nossa herança genética paterna, né? Tudo que a gente recebe de herança genética fica registrado na íris até 4 gerações passadas, porque às vezes as características genéticas pulam uma geração, então a gente pode perceber até 4 gerações atrás, você vê características na íris. E na íris esquerda, a herança genética materna. Então, pela dominância para aquele olho que tem mais sinais, mais coisas para a gente observar, a gente percebe se a pessoa puxou mais o lado direito, mais o lado paterno, mais o lado materno. A gente vê também a dominância cerebral, se a pessoa usa mais o lado direito ou o lado esquerdo do cérebro, porque a gente sempre tem uma íris que é mais dominante do que a outra. Então é uma riqueza de detalhes, assim, por isso que a gente fala que a iridologia é um mundo, né? Porque são muitas coisas para a gente observar. Eu, às vezes, fico até 5 horas fazendo um exame iridológico, porque para você poder fazer o check-up completo no paciente, né, é muito detalhe que a gente tem que ver. E esses equipamentos hoje possibilitam a gente aprofundar bastante esse estudo da iridologia. A íris também é considerada uma forma de identificação de pessoas. É como se fosse uma impressão digital, porque não existem 2 íris iguais, né? A íris, nem a nossa íris direita é igual à esquerda. Todas são, porque até a nossa herança genética muda, né? Uma é do pai, outra da mãe. Então, as íris são completamente diferentes, e existem vários países hoje que estão usando a íris como forma de identificação de pessoas.
né, devido a essa riqueza de detalhes e às vezes mais fácil de você verificar do que uma impressão digital. Então é bem interessante isso, porque na íris, como a gente estava falando que existem várias escolas, então fica registrada não só as suas características físicas, mas as suas características emocionais também ficam registradas na íris. Então ela é uma impressão da sua vida, né, de tudo que acontece. A iridologia comportamental também é muito interessante. Você vê até afinidades, quem combina com quem, né, de acordo com a personalidade, se isso vai dar certo ou não, o relacionamento, né? Então agora, quando você for antes de casar, você pode pedir, deixa eu ver a sua íris primeiro, né, para ver se vai dar certo ou não. Então são formas assim que a gente pode ajudar muito no nosso dia a dia, na nossa vida, porque ela ali, ela mostra, como diz o ditado, né? A íris é a janela da alma. Então, através da íris, a gente vê várias situações assim que inesperadas que a gente pode. Tem pessoas que às vezes, quando vão se consultar, perguntam para mim: e aí, quando é que eu vou morrer? Aí eu falo assim, não, isso só Deus sabe, isso não dá pra gente ver na íris. Mas eu já tive a oportunidade de ler a respeito, até quando a pessoa vai morrer, a íris se fecha, porque a comunicação com o cérebro é cortada, né? O cérebro corta essa comunicação, então você não consegue ver nada na íris, né? Ela fica muito embaçada, muito estranha. Então, até um aluno uma vez comentou que a mãe dele estava numa situação assim e ele conseguiu passar por essa situação e ver na íris, né, que realmente iria acontecer aquela situação. Então, o meu objetivo aqui é dar oportunidade a vocês de se aprofundar um pouco mais nesse estudo, porque é um estudo muito rico, muito interessante, né? A gente conhecer a nossa saúde, é como a gente andasse na vida como uma estrada e com placas de sinalização. Então você sabe aonde você precisa ir mais devagar, aonde você pode acelerar, quais são os órgãos que você precisa, os sistemas que você precisa cuidar mais, então, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai conseguir ter uma vida mais tranquila. Quanto mais a gente se conhece, melhor, né? Conheça-te a ti mesmo, aquela frase famosa, mostra exatamente isso, como é importante a gente se autoconhecer. E a iridologia nos proporciona essa oportunidade. Então, assim, quando a gente nasce, a gente vem trazendo um envelope genético, né? A gente traz ali 46 cromossomos que vem no bebê, né? Já fechadinhos, 23 do pai, 23 da mãe, né? Então o bebê já nasce com essas características. Além disso, ele traz nesse envelope genético também o padrão vibratório daquela árvore familiar. Então o bebê vem trazendo essas características todas e aos poucos ele vai, no decorrer da vida, assumindo um tipo constitucional. Então a iridologia nos mostra os vários tipos constitucionais, a personalidade deles, as características fisiológicas, o terreno biológico dessas pessoas, e isso faz com que a gente possa levar uma vida mais saudável, mais feliz, mais tranquila, porque isso tudo vai fazendo a gente manifestar durante a vida essas características, tanto físicas quanto psicológicas, né? Que é claro que o meio influencia tudo isso também. Então a gente tem essa oportunidade também de melhorar, já que com o meio a gente consegue fazer essas adaptações. E por isso eu estou aqui hoje querendo convidar vocês a participar da Semana de Iridologia, que vai acontecer de 26 a 30 de outubro. Nessa semana nós vamos ter aulas filmadas, vamos ter lives, vamos ter várias surpresas, né? A gente está preparando uma programação muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar,
mostrando assim as coisas principais da iridologia, exatamente para quem quiser depois, aí vai buscar o caminho, vai se aprofundar mais, mas vocês já vão ter uma maneira abrangente para poder conhecer melhor essa técnica, né? Então não marquem, vejam no link da minha bio aí no meu Instagram, tem ali na biografia, tem um linkzinho. Nesse link, você clicando ali, você se inscreve para a semana de iridologia, porque aí você vai poder receber materiais, a gente vai poder se conhecer melhor, tirar dúvidas, nós vamos ter momentos de dúvida, vamos ter aula prática, vou ensinar vocês a tirar a foto da íris através do celular. Então nós vamos ter várias atividades nessa semana, ela vai ser recheada. É 100% gratuito e 100% online. Então, seja aonde você estiver, você vai ter oportunidade de conhecer melhor essa técnica para depois poder, se desejar, se aprofundar mais nesse assunto, tá bom? Então, eu queria deixar agora aberto para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, pode aproveitar esse momento. Eu não consegui ler as perguntas antes, porque eu estava assim concentrada, né, no meu raciocínio. Então, quem quiser pode escrever uma pergunta agora que a gente vai podendo responder. Eu já respondi que é de graça, já vi aqui, né? E vamos tirar agora. Quem quiser fazer alguma pergunta pode. Estou aberta para quem quiser, tá? Esse vídeo também vai ficar gravado. Se vocês quiserem enviar para algum conhecido, alguém que vocês acham que curte a medicina natural, que gosta dessa área, é uma área excelente de trabalho. Hoje em dia está crescendo muito a procura das pessoas por essas formas de tratamento mais naturais. Hoje em dia todo mundo sabe que a medicina alopática ela é muito boa nas doenças agudas, né? Aquelas doenças que acontecem repentinamente, então você precisa de uma intervenção rápida para te salvar daquele problema naquela hora. Então a medicina tradicional ela é muito boa nesses aspectos. Mas nas doenças crônicas, que são aquelas doenças que a pessoa leva pela vida toda, né, que são doenças como diabetes, como pressão alta, né, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, que a pessoa tem que ficar tomando remédios o resto da vida. Nesses aspectos, a medicina ela só fica tratando os sintomas, né? Ela tem assim uma característica muito paliativa, e a medicina natural não, ela vai estimular o processo de autocura do corpo. Então, como eu estava comentando, a gente tem oportunidade de resolver esses problemas, e hoje as doenças crônicas são as que mais matam, né? As estatísticas mostram isso, a primeira causa de morte é doenças cardiovasculares. O câncer também tem crescido muito. Então, todas essas doenças crônicas, a abordagem pela medicina natural, ela é muito melhor do que a abordagem pela medicina tradicional. Então, vocês têm oportunidade de... A gente sabe que hoje em dia, nós é que somos responsáveis pela nossa saúde. Não adianta a gente colocar essa responsabilidade na mão de médico, de terapeuta. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor vai ser a vida que a gente vai poder levar, porque a gente está vivendo mais, então que essa vida seja uma vida mais saudável, com mais qualidade, né? Ninguém quer viver mais em cima de uma cama, a gente quer ter vida plena. Então, nada melhor do que a gente ter essa oportunidade de conhecer e de estudar um pouco sobre medicina natural. Então, vocês estão convidados, né, de 26 a 30 de outubro, a semana de iridologia. Se inscrevam no link da bio e eu estarei à disposição de vocês para qualquer pergunta. Vamos ver aqui se eu vejo alguma pergunta mais. Alguém pediu para ver o mapa de iridologia. Tá dando para ver?
olho direito, olho esquerdo. Aqui a gente tem o coração, mais ou menos às 3 horas do relógio, está marcado o coração. Na íris direita a gente tem o fígado, a vesícula, os órgãos do lado direito. Né? Todo esse material a gente vai poder fornecer para vocês, para aqueles que se inscreverem na semana de iridologia, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Obrigada. Muito obrigada pelos elogios. Né? Então, quem conhece pouco vai ter oportunidade de conhecer bastante. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto, ok? Não tô achando bom. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tem alguém perguntando se tem apostila. Na semana de iridologia, não. A gente vai ter uma apostila para quem quiser depois se aprofundar mais. A semana de iridologia vai ser mais a gente praticando e conversando e tirando dúvidas. Aí eu estou preparando já a apostila para depois quem quiser se aprofundar mais. Tá bom? Eu não lembro da minha infância. A iridologia consegue explicar? Se você não lembra da sua infância, é porque provavelmente você tem algum bloqueio emocional nesse aspecto, né? Então a gente pode ver pela iridologia comportamental que tipo de bloqueio e mais ou menos em que época, né? De acordo com os sinais que aparecem na sua íris, tá? E vocês vão ter a oportunidade de fazer a análise da sua íris. Qual vai ser o horário da semana de iridologia? Os dias é de 26 a 30 de outubro. E os horários vão ser bem flexíveis. As lives serão sempre à noite, porque eu sei que tem muita gente que está ainda trabalhando. Mas nós vamos ter aulas gravadas, que aí vão ficar disponíveis, vão ser enviadas por e-mail, e vão ficar disponíveis, a pessoa pode assistir a hora que quiser, tá? Então, assim, para tirar as dúvidas, tudo, aí vai ser à noite, sempre à noite. Posso identificar se a mulher está grávida? Não. A gente não vê gravidez na íris. A íris, ela mostra a condição dos tecidos do corpo, tá? Então, a gravidez não é considerada uma disfunção, um problema, uma doença. Então, ela é uma condição temporária. Então, ela não aparece na íris, até porque o registro na íris, ele muda, né, de acordo com a condição da pessoa, mas leva um tempo, essa mudança não é tão rápida. Então, ela não aparece na íris, ok? Bom, pessoal, eu acho que as perguntas eram essas. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Fico muito feliz de ver o interesse das pessoas, mas nós vamos marcar outros papos até começar a semana de iridologia e vocês vão ter a oportunidade de anotar as dúvidas que vocês tiverem e a gente vai explicando aqui, né, às quintas-feiras. Eu acho que tem chegou mais uma pergunta. O tratamento que costuma ser usado depende muito do terapeuta que está te atendendo, porque a iridologia é um método de diagnóstico. Então, no meu caso, eu trabalho com a medicina natural, então eu trato, como eu falei, com técnicas de desintoxicação, alcalinização, nutrição e dependendo, reforço do sistema imunológico, vai depender do que vai aparecer. Eu tenho ortomolecular, tenho esqueci o nome agora, homeopatia. Então, são fitoterapia, são muitas técnicas que a gente vai estudando, né? E também aromaterapia também a gente usa. Mas cada terapeuta, ele trabalha em cima de uma área,
Então, vão ter terapeutas que vão trabalhar mais do lado energético, outros vão trabalhar mais fisiologicamente. Então, vai depender muito do terapeuta que está te tratando, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de todos. Não esqueçam de se inscrever no link da bio, ok? Estou esperando por vocês lá. Um beijo, muito obrigada, boa noite.